Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Mais uma vez, disponibilizando aí estudos bíblicos que são está sendo o nosso discipulado, né, esse livro. E nós, como devocional, também estamos transmitindo para vocês, para ficar assim bem de com força, digamos assim, a palavra de Deus solidificada em nosso coração. E vamos realmente seguir em frente. O que a gente traz hoje, assim, para vocês, é o estudo sobre os primeiros fundamentos. Quando falamos em fundamentos, né, nós lembramos de construção. Primeira coisa que se faz antes de construir é fundamento. Através do fundamento é que vai ser levantado as paredes, o prédio, o edifício e por aí vai. Né? Então, a palavra do Senhor nos fala que nós somos casa espiritual. Então, tomando como base a casa, antes de ser erigida, a primeira coisa que se faz é fundamentos. Então, logo de saída, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e vamos ler os versículos 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz o seguinte: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, falando de nós, sois edificado casa espiritual. Por isso que ele está tratando de casa, construção, prédio físico, e agora comparando como nós, casa espiritual. Nós somos casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Bom, se somos uma casa espiritual, toda casa, como eu falei no início, tem que ter um fundamento. Então, a casa espiritual também não foge à regra. Precisa haver um fundamento. Mas antes de falar do fundamento, eu quero contextualizar esses dois versículos, lendo os 3 versículos anteriores, do capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim: Deixando, pois, toda a malícia, preste atenção a isso, toda a malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, deixando essas coisas, ele aconselha: desejai afetuosamente, você deseja assim, com muito prazer, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, essa casa espiritual, ela precisa crescer, não é só o fundamento. O fundamento é a base, mas nós precisamos crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e já provamos isso, que o Senhor é maravilhoso e bom. Aí vem o versículo 4 e 5, que chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade, chegando para Jesus, que é a pedra viva, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, ele diz também: vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, a ideia que ele está trazendo aqui, através desse livro que está sendo ministrado no discipulado, é o nosso crescimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos ser edificados cada vez mais, somos as pedras vivas, mas não podemos ser edificados de qualquer forma, nós temos um fundamento, e aí ele chama esse fundamento, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o nosso fundamento. E aí eu quero, mais uma vez, compartilhar da passagem de Efésios, capítulo 2. Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. Veja que nós estamos tratando de fundamentos. Efésios 2, capítulo 2, versículo 20 e 22. Ele diz de novo, olha que coisa maravilhosa. Versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus
no Espírito. Maravilha, né? Oh, glória a Deus. Amados, veja bem, nós falamos de casa espiritual. Essa casa espiritual é para a morada do Espírito. Olha, se a gente olhar pelo lado material, vamos construir uma casa para nós, né? Você comprou o terreno, você vai fazer uma casa de qualquer jeito? Não. Você vai fazer uma casa bem elaborada, né? Vai fazer uma casa, porque quem vai morar ali é você e sua família. Então você vai investir tudo o que está ao seu alcance para que a casa seja uma casa assim maravilhosa, que a sua família toda se sinta bem naquela casa, bem acomodada, né? Bem bonita. Agora traga para o lado espiritual. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a casa espiritual do Senhor. Veja que honra, amado. Olha, me perdoe dizer, nós devemos tratar até melhor do que a nossa família. Talvez isso não soe bem assim no seu ouvido, mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando em nós, sabe? Então nós precisamos fazer com que essa morada, essa casa do Espírito Santo, que somos nós, templo de Deus, algo bem melhor do que a gente construir uma casa para a nossa própria família, né? Dando honra a Deus por Ele nos honrar em habitar em nós. Então, nós somos casa espiritual do Senhor. E por isso que lá em 1 Pedro, que eu acabei lendo, ele diz: deixe toda a malícia, deixe todo engano, deixe todo fingimento, deixe toda murmuração. Ou seja, deixe essas coisas. De forma nenhuma essas coisas façam parte mais da sua vida. Porque quem está morando em você, quem fez de você morada, é o Espírito Santo do Senhor. Então, para nós termos também firmeza, nós precisamos estar alicerçados no fundamento que é Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é a pedra de esquina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Coríntios 3, 11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra de esquina. Quando você coloca um fundamento, quem conhece de construção sabe disso, né? Jesus é a pedra de esquina, então aquela pedra, ela vai dar seguimento a todas as outras, né, para fazer o fundamento. E também ela vai dar sustentação tanto para o fundamento que é seguro a pedra de esquina, que é Jesus, como para a edificação. Ninguém pode edificar de outra forma, senão daquela que já está no fundamento. Você não pode fazer nada fora do fundamento. Tudo tem que estar de acordo com o fundamento da casa, para que a casa cresça da forma como é o fundamento. Vocês estão conseguindo absorver? Se a casa vai ser construída conforme o fundamento, e o fundamento é Cristo, então nós precisamos construir a nossa casa espiritual da forma que é o fundamento, que ela vai crescendo certinha, cada vez mais, sabe, no prumo, como dizem os pedreiros, né? No alinhamento certo, tudo direitinho, que você olha assim, puxa, a casa está toda certinha. E é isso que o estudo do discipulado está trazendo agora para nós compreendermos melhor isso. Não é do nosso jeito, é do jeito que é o fundamento. E o fundamento é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Não vou ler, mas você conhece a história, né, que Jesus, ele é a nossa rocha. Toda casa edificada sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades, vem os tsunamis, vem todos os intempéries do mundo contra essa casa, e ela não vai ser abalada. Por isso a necessidade de nós sermos edificados sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus. Nunca podemos, amados, sair desse contexto, nunca podemos negligenciar isso aí, porque isso depende da nossa própria vitória, de nós termos a casa espiritual do Senhor solidificada sobre a rocha, para que quando vier as dificuldades, como hoje nós estamos vivendo, essas dificuldades, nós não sermos abalados de jeito nenhum. Venha a dificuldade que for, venha onda, venha terremoto, venha tsunami, venha alguém tentando sacudir, ela não vai nem balançar, porque está edificada sobre a rocha. Então, quais são esses fundamentos?
Aí vem Coríntios, vê como a palavra do Senhor ela é toda interligada e completa. Coríntios capítulo 6, né, para concluir, Coríntios não, perdão, Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3. Esse versículo vai ser base para os outros estudos que vêm pela frente. Diz assim: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que são rudimentos? São os primeiros ensinamentos. Prossigamos até a perfeição. Veja, prossigamos até a perfeição. Nós compreendemos o quê? Sejamos edificados cada vez mais, crescendo até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Ou seja, tudo isso ele chama de fundamentos, são os primeiros rudimentos, os primeiros ensinamentos. Nós precisamos estar compreendendo todas estas coisas, colocando todas essas coisas em práticas, que ele chama de fundamento. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso tudo faz parte lá dos primeiros, da primeira construção, de lá de baixo. Isso aí é que nos dá a base, a segurança. Nós tendo como fundamento todos esses ensinamentos, amados, aí pode vir o que vier. Cristo Jesus, a pedra de esquina, a construção de esses ensinamentos, que vem logo depois, né, que eu acabei de falar, que ele chama de fundamento, arrependimento, de obras mortas, essas coisas todas. Aí, nós tendo conhecimento detalhado disso aí, e praticando essas coisas, mano, aí não tem para ninguém. Você quer ter uma vida sólida com Cristo Jesus, firme com Cristo Jesus, siga em frente. Tenha como base a Jesus Cristo, edificado sobre a rocha, o fundamento dos apóstolos, que são esses ensinamentos que vocês, nas próximas devocionais, vão compreender um pouco mais. Muita coisa que a gente já conhece, mas tem detalhes que a gente vai aperfeiçoando, e daí então nós estaremos firmes, prontos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos firmes. Só que não para, é um crescimento cada vez mais. Não é uma casa de primeiro andar, é um edifício. É um edifício. E a base, que é a sustentação, o fundamento, Cristo Jesus. Que Deus abençoe nessa nossa nova posicionamento, sabe, de sermos firmes com Cristo Jesus, assistindo a esses estudos do discipulado, e Deus assim firme toda a igreja. Esse é o propósito do Senhor, esse é o tema desse ano, e nós sairemos assim muito mais fortes, muito mais firmes, agradando ao nosso Pai Celestial. Amém? E Deus assim abençoe.